Olá, Fragmentos para a Vida 2. Hoje nós vamos falar de pais zelosos e filhos rebeldes. Sim, porque muitas vezes os nossos filhos, eles não entendem as nossas colocações. Em contrapartida, muitos pais provocam a ira dos filhos na maneira de agir com eles, esquecendo-se que já foram crianças, já foram adolescentes, já foram jovens e também cometeram alguns erros. Mas, infelizmente, muitos pais zelosos que cuidam bem dos seus filhos, que dão o que precisam, que os orienta, que os educa, têm decepções. E às vezes nós não entendemos o porquê que os nossos filhos, criados com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo, se tornam rebeldes. Mas é uma realidade. Não se sintam culpados quando isso acontecer. Porque os filhos, depois de uma certa idade, ele tem suas próprias escolhas. Mas o modo de criar e educar os nossos filhos tem impacto bastante no comportamento dele. É muito mais fácil um filho bem criado, um filho bem ensinado, bem orientado, se manter no caminho do bem, do que aqueles filhos criados sem limite. Mas o comportamento dos nossos filhos tem muito a ver com a maneira como nós educamos, como criamos. Agora, isso não anula a responsabilidade das escolhas que eles vão fazer. Nós temos poder sobre os nossos filhos até os 18 anos. Após essa data, após esse aniversário de 18 anos de maioridade, eles fazem suas escolhas. A Bíblia conta a história de Sansão, um menino nazireu que tinha muito boas orientações por parte dos pais, foi ensinado como ele deveria se comportar, como nazireu que era, mas Sansão errou, Sansão falhou. E aí, a culpa foi dos pais? Não. Ele fez uma escolha errada. Ele fez várias escolhas erradas, mas uma delas causou a destruição dele. Então, pais não devem se sentir culpados, porque por perceber que, apesar de criar os seus filhos dentro dos princípios da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos bíblicos, mas ainda assim eles se tornam rebeldes. Nós sabemos que hoje não é fácil equilibrar a missão de criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor e, ao mesmo tempo, ter esse excesso de informações, desses desafios culturais pelos quais eles passam, da vivência na escola com pessoas diferentes, criados em lares diferentes, né? Tudo isso influencia na formação ética deles. Agora, cabe a nós orientar sempre em casa, porque mesmo que eles se desviem, se afastem dos bons ensinamentos, mas vai chegar o momento que eles vão dizer: eu estou passando por isso porque eu desobedeci aos meus pais, porque eu não dei importância aos seus ensinos, porque eu preferi seguir falas de amigos meus, conselhos de amigos meus, quando os meus maiores amigos são os meus pais. Eles dirão isso com certeza lá na frente. E nós temos também certeza de uma coisa. Uma das coisas que faz com que os nossos filhos possam se tornar rebeldes é uma relação muito ruim entre pai e mãe, marido e mulher. Essa relação entre pai e mãe tem impacto direto na formação dos nossos filhos. Porque não adianta nós só falarmos, nós temos que agir. As nossas ações valem muito mais do que palavras.
Então, se você aconselha os seus filhos a andar direito e tudo mais, mas ele vê como é o seu tratar com a sua mãe, ou como é o seu tratar com o pai deles, mulher, você precisa entender isso também. Então, entendamos que essa relação amável, saudável, amorosa entre pai e mãe vai impactar na formação dos nossos filhos. E nós sabemos que toda regra tem exceção. É claro que tem famílias completamente desestruturadas. Sai uma criança, sai um filho, cresce um homem, um cidadão cumpridor dos seus deveres, conhecedor dos seus direitos. São as exceções, não é? Então é necessário que a gente saiba disso, porque nós sabemos que muitos pais são extremamente zelosos, cuidam bem dos nossos filhos, dos seus filhos, porém, infelizmente, às vezes a coisa desanda, não sai como nós esperamos. Infelizmente, muitos filhos também subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos seus pais. Muitos filhos subestimam as circunstâncias. Como assim? Às vezes a família não está muito bem financeiramente, mas os filhos querem algo que não está ao alcance dos pais fornecer-lhes naquele momento. E em outras situações, ignoram os conselhos maternos e paternos, as experiências desses pais e mães, que muitos pais contam: meu filho, eu te aconselho assim, eu te falo isso porque eu já passei por isso. É experiência própria. Ou então eu conheci alguém que passou por isso, eu tenho na minha família situações iguais, é por isso que eu estou te aconselhando, para que você não passe pela mesma situação. Mas muitos filhos ignoram isso. E é necessário que filhos, crianças, adolescentes, jovens, eles tenham entendimento de que eles, normalmente, eles são influenciados pelo meio em que vivem, pelos amigos. Mas no momento dessa tendência a acontecer, eles podem parar e dizer: o que os meus pais farão, pensarão de mim com tais atitudes. Vamos dizer assim, um jovem bem criado, num lar estruturado, bem orientado. Ele conhece alguém na sua escola, num ambiente que usa drogas. E esse jovem que usa drogas pode tentar influenciá-los para que ele também use, dizendo: não tem problema, é só para ficar mais alegre, é só para... Aí o filho precisa lembrar disso. Eles são sim influenciáveis, mas eles também podem não ser influenciáveis e dizer: não, eu não preciso disso, eu não quero isso, meus pais não ficariam felizes e fará mal a mim também, portanto eu não quero. Ou seja, não se deixar influenciar, porque as más escolhas dos nossos filhos revelam muito mais do seu caráter do que da forma da criação deles. Revelam muito mais o caráter. Às vezes foram bem criados, mas o seu caráter não é um caráter agradável de se ter, de saber que alguém nosso tem. E os pais, eles precisam cuidar cada vez mais espiritualmente dos nossos filhos durante toda a vida. Mas tem o tempo limite dentro de casa, que é aos 18 anos. Existem alguns pais que erram porque eles querem, após os 18 anos, eles querem interferir nas escolhas dos filhos. Quando o nosso papel de pais e mães é orientá-los, é aconselhá-los, é dizer a eles que aquele caminho que ele está querendo seguir não é um bom caminho. Ou seja, faça a sua parte de pai e mãe, oriente, mas as escolhas são deles, tá? E a salvação, a gente às vezes se preocupa muito com a questão espiritual dos nossos filhos, e é um dever nosso, principalmente em oração,
Mas chega um tempo em que nós temos que entender que a salvação ela não é transferível por laços familiares. Tantos filhos devem pensar assim: meus pais são crentes, são evangélicos, e achar que ele está liberto das coisas que o mundo tem. Não. A salvação, ela não é transferível por laços familiares, ela é individual. Então é você que tem que procurar andar em um caminho adequado, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que você ouviu e vê na sua casa. Então, tenhamos cuidados, tenhamos também sabedoria, nós como pais e mães, e os nossos filhos que tenham entendimento, que aquilo que os pais, zelosos que são, falam para eles não fazer ou fazer, dar permissão ou não permitir, é para o bem deles e baseado na sua experiência de vida. Que Deus abençoe a todos. Curta o nosso vídeo, compartilhe, comente, dê sugestões de temas. Até lá!